Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui do nosso projeto Construindo Vencedores. Comigo, o professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matriz de filosofia, trabalhando o último período da nossa linha histórica, que é o período contemporâneo. Depois de trabalharmos todos os períodos, desde a antiguidade até o período moderno, encerrando agora com o período contemporâneo, posteriormente nós vamos trabalhar os principais temas em filosofia que vão aparecer na sua prova. Essas primeiras aulas é para que você possa se ambientalizar com a história da filosofia e com o seu desenvolvimento e as suas principais características e também as suas principais correntes. De cara eu quero te dizer que na filosofia contemporânea nós temos grandes filósofos importantíssimos que sempre aparecem na sua prova. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus, Jürgen Habermas, dentre outras figuras extremamente relevantes para a sua prova. Então vem comigo, vamos lá, vamos de filosofia aqui comigo, professor Luiz Dudu. Vou deixar aqui o meu Instagram para você, @LuizDudes, para você ir lá e seguir a gente, dar essa moral para o nosso trabalho. Vamos lá? Essa é a linha do tempo da história da filosofia que nós já passamos desde a nossa primeira aula. Então, lembre-se que a filosofia é dividida em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Então aqui eu trouxe mais especificamente, mais minuciosamente as características que vão elencar os principais marcos históricos dentro da história da filosofia. Então olha lá, filosofia, período pré-socrático, que são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Os filósofos que vieram antes de Sócrates. Depois o período socrático antropológico, onde você tem a máxima do homem na busca pelo quê? Pela razão. O helenismo, período de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, que dominou vários povos entre o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo e obrigava essa galera a falar o grego, inclusive. Depois nós temos ali a Idade Média e o surgimento do cristianismo em 316 d.C., com o imperador Constantino, a Reforma Protestante de 1517, com Martinho Lutero, o Auriculo Zwingli, Calvino, Melancton, dentre outros personagens importantes, o surgimento do Barroco como expressão artística, e vem a Idade Moderna em 1600. Aqui nós temos as grandes navegações. Período moderno, nós vamos ter o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, em contraposição às ideias do teocentrismo que eram advindas do período medieval. O iluminismo, século das luzes. Qual foi o século das luzes? Século XVIII. Período da racionalização, período da busca pelo conhecimento, período que voltava aos ideais da filosofia grega. Aí nós vamos ter dois conceitos importantes aqui, que é o conceito de racionalismo, trabalhado por René Descartes, que a gente viu na aula passada, e o conceito de empirismo, trabalhado pelo Locke, John Locke, pai do empirismo, o conhecimento que é obtido através da experiência. 1770 nós temos o romantismo, e 1800, nós estamos aqui já no século XIX, temos aí a filosofia contemporânea. Isso é para você entender como a filosofia vai se desenvolvendo ao longo da história e aquilo que nós já estudamos até aqui. Então olha só, filosofia contemporânea, olha lá, filosofia contemporânea compreende o período que se estende do século XIX até o momento atual. Até o momento atual. Ela é marcada pela diversidade de quê? De ideias e perspectivas filosóficas. Portanto, os filósofos contemporâneos eles vão se preocupar com uma ampla gama de questões relacionadas principalmente ao quê? Principalmente à existência. A existência humana. Portanto,
incluindo questões que envolvem a natureza da realidade, o significado da vida, a ética, a tecnologia, dentre outras questões. Quais são os principais filósofos desse período? Friedrich Nietzsche, cara, eu vou logo dizer para você que o Nietzsche é o meu preferido. Nietzsche, Karl Marx, que é o cara do socialismo. Karl Marx, o cara do socialismo. Sigmund Freud, da psicanálise. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, do existencialismo. E Hannah Arendt, que aparece muito em provas e pode ser usada aí como carta coringa para redação em alguns temas. Então fique ligado que Hannah Arendt sempre é uma personagem muito importante dentro da filosofia que pode fazer diferença aí na sua prova. Então, isso é filosofia contemporânea. Então ela se inicia a partir da segunda metade do século XIX e leva em consideração as questões da existência humana. Quais são as principais correntes da filosofia contemporânea? Vou colocar aí para você. Primeiro que nós temos aí é a fenomenologia. E aí você diz assim, poxa, professor, que palavrão é isso aí, cara? O que significa isso aqui? Fenomenologia. Fenomenologia é a filosofia dos fenômenos, ou seja, tudo que está atrelado às causas e consequências dentro de uma perspectiva vivencial ou dentro de uma perspectiva existencial. Então, quando nós falamos de fenomenologia, nós estamos falando de uma corrente que trabalha a ideia de que o homem sempre deve levar em consideração todas as questões relacionadas a quê? Relacionadas aos fenômenos que acontecem ao seu redor. Quem é o principal personagem, autor da fenomenologia? O cara que você tem que estudar, você precisa ler. Edmundo Husserl. Mas também nós temos Martin Heidegger, beleza? Então olha lá. Então, fenomenologia é a corrente filosófica que busca compreender a experiência vivida. Então aqui, ó, experiência que busca compreender a experiência vivida. Isso é fenomenologia, ok? Então, os fenômenos que vão aparecer na consciência, sem julgamentos prévios ou explicações teóricas. Então, em vez de você tentar explicar a realidade com base em teorias críticas ou dogmas, a fenomenologia ela quer descrever com precisão como as coisas são percebidas e como as coisas são vivenciadas. Por isso que o nome é fenomenologia. Como você percebe as coisas, como você vivencia as coisas. Fundada por esse cara aqui, ó, Edmundo Husserl, principal nome da fenomenologia, ok? Então, professor, fenomenologia é a experiência vivida, é aquilo que você vive. Descreve com precisão as coisas que são percebidas, as coisas que são vivenciadas. Leve em consideração Edmundo Husserl e Martin Heidegger. Agora nós vamos ver o existencialismo. E o que seria existencialismo? Teoria filosófica de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, que era esposo, inclusive, de Simone de Beauvoir. E o existencialismo, como corrente filosófica, coloca o indivíduo no quê? O existencialismo. Vou puxar aqui, ó. Coloca o indivíduo no centro. Coloca o indivíduo no centro da reflexão. No centro da reflexão. Ok? Então, esse é o existencialismo. Coloca-se o indivíduo no centro da reflexão. Ou seja, o ser humano existe primeiro e só depois ele constrói a sua essência através de suas escolhas e ações. Então aqui leva-se em consideração a liberdade humana. Leva-se em consideração que a sua responsabilidade, a sua liberdade. É
É isso que Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir falam quando tratam de existencialismo. A famosa frase de Jean-Paul Sartre: a existência precede a essência. Primeiro você existe, depois você se constrói. A partir do quê? A partir de suas ações, a partir de suas vivências, a partir de suas escolhas, a partir dos seus relacionamentos, a partir de tudo aquilo que você vai construindo ao longo da sua vivência. Então, dentro das ideias centrais do existencialismo, nós temos a ideia de liberdade radical, o indivíduo como sendo responsável pelas suas ações, liberdade radical, a ideia de angústia, de que nem tudo aquilo, nem todas as coisas, melhor dizendo, estão no controle da sua existência, ou aconteceriam da forma como você gostaria que elas acontecessem. A autenticidade, todas as suas escolhas são feitas e são realizadas por você. Esse é o conceito, então, de existencialismo. Agora vamos lá, olha quem nós vamos ver agora, o estruturalismo. E o que seria estruturalismo? Óbvio que o nome é bastante sugestivo. O estruturalismo é uma abordagem que busca entender os fenômenos humanos a partir das estruturas que organizam. Então, a partir das estruturas que o organizam. A partir das estruturas que o organizam. Ou seja, quais estruturas seriam essas? Quais são as estruturas? E busca compreender o quê? Busca compreender a linguagem, busca compreender a religião, busca compreender os mitos, busca compreender a cultura, busca compreender o pensamento, como tudo isso vai se organizando dentro das suas estruturas. Então você foca, em vez de você focar aqui no indivíduo ou na história, como faz o existencialismo, o estruturalismo ele procura focar no quê? Nos padrões e regras que são ocultos dentro da sociedade. Isso nós vamos chamar de estruturalismo. Ou seja, como a sociedade ela se organiza e ela estrutura a sua vivência, como ela organiza a sua linguagem, a sua religião, como ela estrutura de forma invisível a lógica profunda, como ela organiza a importância da linguagem, os elementos que vão definir, que definem por oposição aquilo que é, aquilo que não é. Então o estruturalismo parte desse princípio, parte do princípio da organização da sociedade, das suas ideias e dos elementos que compõem a sociedade, ok? Principais nomes, esse cara aqui aparece, viu? Esse cara, o de Vigiar e Punir, escreveu o livro Vigiar e Punir, Michel Foucault. Esse cara aparece. Agora nós vamos ver o pragmatismo de John Dewey, filósofo americano, que inclusive vai influenciar muito a pedagogia, e de Richard Rorty. O que seria então o pragmatismo? O pragmatismo é a filosofia que vai defender o valor de uma ideia, de uma crença, né, de um ato prático. Ou seja, ela leva em consideração a verdade como algo que não é fixo ou como algo que não é absoluto, mas aquilo que funciona, que é útil dentro da experiência humana. Então, pragmatismo vem de quê? De que vem pragmatismo? Pragmático vem daquilo que é prático. Aquilo que é prático. Então, o pragmatismo é a ideia de que se determinada ação, se determinada coisa, se algo está dando certo, é ali que a gente tem que caminhar. Ou o famoso ditado, time que está se ganhando não se mexe. Isso é o quê? Isso é pragmatismo. Aí nós temos os dois principais autores,
que são o John Dewey e o Richard Hort, ok? As principais ideias relacionadas ao pragmatismo é a verdade prática, é o pensamento como ferramenta de liberdade individual, de liberdade das ideias absolutas que você nutriu durante um certo período da sua vida. Então essa liberdade, ela passa pelos critérios acionais. O conhecimento é ação, ele é prática, é o saber agir. Então essa é a perspectiva pragmática. E o que seria então a teoria crítica? Teoria crítica também conhecida como escola de Frankfurt. Aí nós temos o Horkheimer e o Habermas. Habermas, que é o cara da teoria da ação comunicativa. A teoria da ação comunicativa. Então aqui, essa escola, ela é uma escola de base o quê? Ela é uma escola de base marxista, de base socialista. Então o que ela vai levar em consideração? Ela vai levar em consideração a luta de classes propostas por Marx. Então a teoria crítica visa superar as desigualdades que foram desenvolvidas dentro do processo industrial, dentro da visão capitalista. A teoria crítica entende que o capitalismo contribui para o acúmulo primitivo de capital, contribui para as desigualdades sociais e contribui para essa luta de classes. O rico tentando manter os seus privilégios e o pobre tentando uma ascensão social. Essa é a teoria crítica, essa é a teoria da escola de Frankfurt, com base marxista. Nós temos o Horkheimer e nós temos o Habermas. Então essas são as principais correntes da filosofia contemporânea. Fenomenologia, Edmundo Husserl, experiência vivida, ou seja, fenômenos. Todos os fenômenos com qual você vive ali, você vai construindo as suas estruturas de pensamento, as suas estruturas de experiência e as suas estruturas de vida. O existencialismo leva em questão a responsabilidade humana na escolha das suas ações. Primeiro você existe, segundo Jean-Paul Sartre, depois você constrói a sua essência. A existência precede a essência. O estruturalismo visa observar como a sociedade ela organiza as estruturas sociais, como ela organiza as suas estruturas de pensamento, a linguagem, o trabalho, a vida familiar, a vida profissional e assim sucessivamente. O pragmatismo, se determinada ação está dando certo, a gente não precisa alterar, a gente não precisa mexer. E a teoria crítica, de base o quê? De base marxista. Leva em consideração a luta de classes, a desigualdade social promovida pelo capitalismo e a superação dessas desigualdades a partir de uma filosofia que busque um entendimento de emancipação em relação à alienação do trabalho, ok? Essas são as principais correntes. Portanto, o existencialismo vai enfatizar a liberdade, a angústia, o absurdo e a responsabilidade individual. Aonde? Em relação às suas ações. Em relação às suas ações. Frase mais famosa do Sartre: a existência vai preceder o quê? Vai preceder a essência. Então, primeiro eu existo, depois eu construo a minha essência. O sentido de essência aqui é o sentido de vida vivida. Ok? Simone de Beauvoir, Mulher e Liberdade e o início do pensamento feminista contemporâneo. Ah, professor, então quem é que dá o pontapé inicial dentro da perspectiva do feminismo no século XX? É essa mulher aqui, ó. Simone de Beauvoir, Mulher e Liberdade dentro da sociedade, ok? Teoria crítica, teoria da escola de Frankfurt, ou seja, com base o quê? Nós já falamos, com base marxista. Critica a razão instrumental, aquela que era produzida pela Revolução Industrial, onde você tem uma pessoa no foco do ensino e aprendizagem, que ela é detetora de mais conhecimento do que você, e isso é utilizado para o controle das massas. Aí nós temos Adorno e Horkheimer como os principais autores, a indústria cultural que manipula as ações, da sociedade. Vem Jungbar Habermas.
Jürgen Habermas, o cara da teoria da ação comunicativa. E aí aqui, ó, vai uma informação muito importante pra você. Esse cara é vivo ainda, viu? Esse cara é vivo. Então, dos caras aí da filosofia contemporânea, o único que está vivo até os dias de hoje é o Jürgen Habermas, da teoria da ação comunicativa. E quando ele fala de ação comunicativa, ele está querendo dizer o quê? Que as relações sociais se constroem também a partir da comunicação entre as pessoas, da boa ou da má comunicação. Trabalha também conceitos como democracia, democracia que significa o quê? Governo do povo, e emancipação. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma teoria que tem base marxista. Essa emancipação é a emancipação da alienação do trabalho. Da alienação do trabalho. Show de bola? Essa é a teoria crítica. Michel Foucault e o poder. Michel Foucault é o cara que escreveu o livro Vigiar e Punir. Então ele vai analisar as instituições sociais e como elas cooperam tanto para o bem, tanto quanto para o mal. E ele vai analisar prisões, escolas, hospitais. Então o saber, ele diz que o saber está ligado ao poder. E o poder aqui é dentro de uma perspectiva capitalista, isso dentro da interpretação do Foucault. E também política. Controle social por meio de discursos e por meios de normas. Aí aqui nós temos esse poder controlador a partir da perspectiva política. Filosofia da linguagem. Aí nós temos o Wittgenstein e os limites da linguagem e os limites do mundo. Jacques Derrida, deconstrução. Tudo para o Derrida é o quê? É interpretação. Visões de mundo. Nós vamos chamar isso aqui de quê? Vamos chamar isso aqui de cosmovisão. Visões de mundo. A linguagem como campo de disputa, como campo de diálogo, mas também como campo de disputa, onde você coloca suas ideias e alguém rebate. É aquela máxima de quem? Do Hegel. Já ouviram falar da teoria do Hegel? Tese, antítese e síntese. A tese é o quê? Ela é uma afirmação. A síntese, a antítese, melhor dizendo, é a negação dessa afirmação. E a síntese é o resumo. É a negação da negação, a afirmação da afirmação. Tudo bem? Filosofia e sociedade nos dias de hoje. Então, as questões atuais que nós discutimos estão relacionadas com todos os aspectos que nós acabamos de ver, todas as correntes que nós acabamos de ver em relação à filosofia contemporânea. Existencialismo, pragmatismo, teoria crítica, estruturalismo. Então as questões atuais hoje, como identidade, como gênero, como tecnologia, meio ambiente, ética global, são trabalhadas e estruturadas filosoficamente por todos nós que somos filósofos, nós que somos pensadores, você que é pensador, todos nós construímos essa ideia. Mas essas ideias precisam ser construídas com base racional. Com diálogo ético. Pensadores atuais, Judith Butler, Byung-Chul Han e Peter Singer. Inclusive, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, é um livro espetacular. Você precisa ler. Sociedade do Cansaço é um livro espetacular. Ok, meus queridos? Vamos fazer algumas questões para a gente poder consolidar os nossos conhecimentos. O homem está condenado a ser livre. Se ele está condenado a ser livre, responsabilidade humana, eu estou falando de quem? Esse carinha aqui, ó, Jean-Paul Sartre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz.
Com base no é certo e nos pressupostos do existencialismo sartriano, a liberdade humana é compreendida como? Como que Sartre entende o que é liberdade humana? Vamos lá? Uma condição natural da essência humana que precede a existência. Certo ou errado isso aqui, meu querido? Mais errado do que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano, meu neném. Erradíssimo. Para o Sartre, é a existência que precede a essência. Primeiro eu existo, depois vem as minhas vivências que vão dar forma à minha existência. A pessoa que eu vou ser, a pessoa boa, a pessoa má, a pessoa mais moderada, a pessoa mais radical e assim sucessivamente. Então a condição natural da essência é condição natural da existência, ok? A liberdade é uma condição natural da existência. Letra B. Uma ilusão imposta pela sociedade que mascara a falta de escolhas reais. Ilusão imposta pela sociedade deixa a letra B errada. Letra C. Uma responsabilidade inescapável do sujeito diante de suas escolhas. Pode marcar aí, letra C, é o nosso gabarito. A responsabilidade do indivíduo escolher em determinadas situações e em determinados contextos está diretamente ligada às suas ações, o sujeito diante de suas escolhas. Uma consequência direta do determinismo biológico. Nós estamos falando de responsabilidade humana. Isso aqui é determinismo biológico errado. E é uma negação da angústia. Não, o existencialismo não nega a angústia, muito pelo contrário. O existencialismo trabalha a ideia de que a angústia faz parte da construção da essência do indivíduo. Questão 2. O poder está em toda parte. Não porque abraça tudo, mas porque vem de todos os lugares. Para Michel Foucault, o poder não é algo que apenas se possui, mas é algo que circula nas relações sociais. Nesse sentido, sua concepção de poder implica, letra A, estrutura vertical e centralizada, típica de governos autoritários. Professor, eu não entendi o que essa questão quis dizer. Olha só, o poder está em toda parte. Qual é a visão de poder aqui? Qual é a visão de poder? Capitalista, falei para você lá atrás. Capitalista e política, correto? Política no sentido de dominação, no sentido dos discursos dominarem as massas. E capitalista no sentido de quê? De grana, de bufunfa, de faz-me rir, de money. Então, olha só. Se eu digo que poder é essa estrutura capitalista e política dentro da visão do Michel Foucault, em Vigiar e Punir, livro belíssimo, você tem que ler. Então, para ele, o poder não é algo que apenas se possui. Você não possui apenas o poder. O poder é algo que circula nas relações sociais, circula entre mim e você, entre você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, o poder ele vai circulando. Então, nesse sentido, qual é a concepção de poder? Se ele circula, essa estrutura é vertical e centralizada, letra A, errada. Se ele circula, é uma força exclusivamente repressiva que anula a subjetividade do indivíduo, é errado. Letra C. Uma rede de práticas e saberes que moldam os comportamentos e os discursos. Então, o que seria poder? Discurso, que manipula as massas. Dinheiro, que vai moldando os comportamentos das pessoas. Letra C. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. D. Uma delegação legal da violência legítima do Estado. É errado também. E é uma ausência de conflito nas instituições disciplinares. A ausência de conflito deixa a letra E errada. Questão de número 2. Pode marcar aí o quê? Letra C. E vamos partir para a última questão deste bloco de filosofia contemporânea. O que se espera do entretenimento é que ele obedeça às fórmulas padronizadas e reconfortantes. A indústria cultural transforma obras culturais em mercadorias para o consumo imediato. Segundo, olha só, a perspectiva da escola de Frankfurt, a principal consequência da indústria cultural para a sociedade é
Escola de Frankfurt é o quê? É de base o quê? Marxista. Base marxista, base socialista. Então vamos lá? O que a questão está pedindo? O que ela quer? Segundo a perspectiva da escola de Frankfurt, qual é a principal consequência da indústria cultural? Indústria cultural o quê, professor? Estamos falando de Revolução Industrial. Primeira, segunda, terceira e quarta fase da Revolução Industrial. Ou seja, os padrões que foram, as fórmulas e padrões que foram sendo construídos a partir da alienação do trabalho, que foi sendo construídas a partir da perspectiva da mecanização e da especialização do trabalho. Estamos falando então de revolução, isso aqui você vai ver em história e também em geografia, industrial. Revolução de cunho o quê? Revolução de cunho social barra econômico. Social barra econômico. Letra A elevação da autonomia intelectual por meio do acesso às artes. Então, se a gente tá, olha só, se a gente está falando que a indústria cultural, ela alienia, ela prende, ela deixa um indivíduo preso em padrões e fórmulas, como que essa perspectiva da escola de Frankfurt está apoiada na autonomia intelectual por meio do acesso às artes? Letra A errada, erradíssima. Letra B, a substituição da cultura popular pela erudita, aqui está errado. Letra B. Letra C, a democratização, já começou errado. Porque se a gente está falando de padrões e fórmulas, se a gente está falando que a indústria cultural transforma as obras culturais em mercadorias para consumo, eu não posso estar falando de autonomia intelectual. Eu não posso estar falando de cultura popular e erudita. Eu não posso estar falando de democratização. E você já sabe o que é democratização, que é governo do povo. Então letra C tá o quê, meu bebê? Tá errado. Letra D, a alienação das massas por meio da padronização e repetição. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A alienação das massas, dos trabalhadores, por meio da padronização e repetição. Pode marcar aí letra D, sem medo de ser feliz. E letra E, valorização da originalidade do pensamento. Originalidade do pensamento, deixa a letra E errada, porque nós estamos falando de uma escola filosófica de base marxista. Tudo bem, meus queridos? Com isso nós concluímos então, olha lá, letra D, ok? Letra D. Com isso nós concluímos então mais uma aula de filosofia e trabalhamos agora todos os períodos. Encerramos essa parte onde nós trabalhamos todos os períodos da filosofia, desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea. Agora nós vamos passar a ver os principais temas, os temas mais recorrentes dentro da prova de filosofia, os temas mais contextualizados e contemporâneos. Então fica com a gente aqui, porque com toda certeza todas as dicas que eu já passei e ainda vou passar serão ponte para a sua aprovação. Beijo do gordo e até a próxima aula. Forte abraço.